Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos finalizar um conteúdo que começamos no último vídeo. Lá no último vídeo falamos sobre o uso do oxigênio em pacientes críticos. Nesse vídeo agora falaremos sobre quando desconsiderar, descontinuar o uso do oxigênio e também quais são os efeitos que muitas vezes lesivos do uso exagerado da oxigenoterapia. Então, se você curte esse tema, você está no vídeo correto. Não se esquece, deixa aí o seu like, também compartilha esse conteúdo com seu colega, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sobre novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então é isso, como disse no início, esse vídeo complementa a última videoaula, tá? Onde falamos ali sobre as indicações, quando considerar o uso do oxigênio. Agora é exatamente o oposto em relação aos efeitos adversos e também sobre a retirada da oxigenoterapia na sua forma convencional. Então vejam, o catéter nasal, aquele catéter, né, que muitas vezes vem lá como tipo óculos, ele pode causar desconforto nos pacientes se com fluxos acima de 4 litros por minuto. Isso quer dizer que em pacientes que necessitem de fluxos mais altos, você deve considerar algum tipo de oxigenoterapia, né, de sistema de liberação de oxigênio que consiga ofertar fluxos maiores, como por exemplo o sistema de alto fluxo, né, a Venturi, ou até mesmo um sistema de baixo fluxo mais, que permite a liberação de um fluxo um pouco maior, que é o sistema com reservatório, tá? Outra coisa é que o oxigênio ele deve ser reduzido assim que a saturação estiver acima de 96% de forma sustentada. Lembrem, na nossa última videoaula falamos que o alvo de saturação aqui é entre 92, que é o valor mínimo, né, para iniciar o oxigênio terapêutico, e 96, o valor máximo, que é exatamente esse ponto de corte. Valores acima de 96 e que sustentam essa saturação acima desse nível configuram, correspondem à possibilidade de redução ou retirada do oxigênio. Além disso, se o paciente ele apresenta uma saturação maior do que 92, de forma sustentada também, ou de 88, se for um paciente crônico, também o oxigênio deve ser retirado. Então, isso reforça aquele pensamento. A saturação alvo para o uso do oxigênio é entre 92% e 96%. O que vimos anteriormente foi, se estiver acima de 96, considere a retirada. Se estiver acima de 92, também considere a retirada. Portanto, o nosso alvo aí é entre 92 e 96, tá? Mas por que não mais do que isso? A nossa última orientação prática de ventilação mecânica nos trouxe essa tabela mostrando aqui, ó, os efeitos e riscos da hipoxemia e também da hiperoxemia de forma aguda. Lembrem, a hipoxemia ela é ruim, sim, ela gera ali lesão, por exemplo, tecidual. Porém, a hiperoxemia é tão ruim quanto, é tão lesiva quanto. Vejam, eles dividem o efeito, né, e o risco sobre o sistema respiratório, cardiovascular, metabólico. Veremos aqui alguns pontos. Tá? Em relação à hipoxemia, ó, ela pode levar ao aumento da ventilação alveolar, exatamente porque o indivíduo ele tende a respirar mais, né, aumenta ali o drive neural, isso faz com que a ventilação aumente. Tá? Isso pode também lesar aquela vasoconstricção hipóxica pulmonar. A hiperoxemia já diminui a ventilação alveolar, pode levar também à hipercapnia, piorar a relação ventilação-perfusão, exatamente por conta, né, desse aumento da hipercapnia, e pode levar à chamada atelectasia de absorção, exatamente quando você tem ali
basicamente uma mudança, a retirada desse nitrogênio a nível alveolar e substituindo pelo oxigênio. Isso leva a uma instabilidade do alvéolo e, consequentemente, a seu colapso, né? Sendo assim uma atelectasia. E a nível cardíaco, o que é que pode acontecer? Na hipoxemia, vasodilatação de coronárias, diminuição da resistência vascular, aumentar o débito, taquicardia, exatamente para tentar circular esse pouco oxigênio, mas de forma mais rápida. Quais são os principais riscos? Isquemia, infarto agudo do miocárdio, né? Então, um dos Hs ali para a parada respiratória, cardiorrespiratória, tem a ver com hipoxemia, tá? Hipotensão, arritmias. E caso de hiperoxemia, também pode levar a uma isquemia miocárdica, diminuição do fluxo coronário, vai diminuir o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial e também a resistência vascular periférica. A nível metabólico, pode acontecer o quê? Aumento do transporte de CO2, efeito Haldane. Acidose lática, em relação à hiperoxemia, né? Pode diminuir o transporte. E, um principal risco, aumento das espécies reativas de oxigênio. Sistema neurológico pode aumentar, a hipoxemia pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral por vasodilatação, pode levar a confusão, delírio, coma. Já a hiperoxemia diminui o fluxo sanguíneo cerebral. É por isso que em pacientes neurológicos você toma cuidado tanto com hipoxemia quanto com hiperoxemia. E a nível renal, no caso da hipoxemia, pode levar à ativação do sistema renina, angiotensina, tá? Necrose tubular, e o aumento pode reduzir o fluxo sanguíneo renal. E, para finalizar, alguns métodos aqui para a liberação do oxigênio. Então, basicamente, o método, o fluxo de oxigênio que ele permite, a concentração de O2, então a porcentagem que ele tende a ofertar, e algumas observações sobre essa liberação do oxigênio e suas implicações para o paciente. De todo modo, os sistemas com reservatório, eles dependem de fluxos de 10 a 15 litros por minuto. Lembrem de não usar fluxos menores do que 10, porque isso leva a um colapso da bolsa e aumento da reinalação de CO2. Esse fluxo ele pode gerar uma concentração de 60 a 90% de oxigênio. Já a máscara facial simples, ela pode trabalhar de 5 a 10 litros por minuto, possibilitando de 40 a 60% de oxigênio. A Venturi independe da taxa de fluxo, na verdade, o fluxo ele é na própria Venturi, né, dito quanto deve ser utilizado para alcançar a concentração de oxigênio, de 24, 28, 31, 35 até 50%. E quando falamos da cânula de baixo fluxo, talvez a mais convencional, de 1 a 4 litros por minuto. Lembrem que em algum ponto na história, essa cânula de baixo fluxo ela chegava até 6 litros por minuto. Essa orientação recomenda que de 1 até no máximo 4 litros por minuto, e isso vai gerar uma FiO2 de 24 a 40%. Tá? Importante dizer que essa FiO2 ela é imprecisa e pode variar de 3 a 4% acima de 21. Exatamente porque quanto maior a mistura com o ar ambiente, isso pode levar a uma diminuição da concentração do oxigênio. Tá? Então, por isso que você afirma que essa FiO2 ela tende a ser imprecisa. Fluxos acima de 4, já vimos, podem gerar desconforto para o paciente por conta, inclusive, de ressecamento da mucosa. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, vai lá no primeiro, onde falamos sobre indicações para a oxigenoterapia. Esse aqui foi uma finalização desse tópico, de mais um tópico das orientações práticas de ventilação mecânica. E não se esquece, dá seu like, também se inscreve aqui no canal,
Compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e também ative o sininho, porque toda semana 2 vídeos e agora, né, uma playlist relacionada à orientação prática de ventilação mecânica. Estamos falando aqui sobre os principais tópicos dessa orientação que foi publicada no ano de 2024. Então é isso, até o próximo vídeo.